da noite, só no canal de História. O que aconteceria se todos os seres humanos desaparecessem da Terra? Esta não é a história de como poderíamos desaparecer. É a história do que acontece ao mundo que deixamos para trás. Neste episódio de A Vida Depois dos Homens, o poder inexorável da água ameaça destruir tudo no seu caminho e apagar as mais grandiosas obras-primas da humanidade. Mas por que razão esta colónia mineira abandonada consegue resistir aos efeitos destruidores da água e sobreviver às maiores cidades da Terra? E como é que o rio de petróleo que flui através do oleoduto do Alasca vai conseguir libertar-se? Bem-vindos à Terra de população zero. A vida sem nós. Ondas de devastação. O homem sempre lutou para conter e controlar a força bruta da água. Num planeta com mais de 70% da sua superfície coberta por oceanos, lagos e rios, esta é uma batalha interminável. Agora, o homem desapareceu. E por todo o planeta, mais de 350 mil quilómetros de linha de costa e milhões de quilómetros de cursos de água constituem uma força prestes a libertar-se. Um dia depois dos homens. Em Sacramento, a capital estadual da Califórnia, onde em tempos um herói do cinema presidiu a 8ª maior economia do mundo, a água está prestes a provocar um desastre suficientemente grande para rivalizar com qualquer filme catástrofe de Hollywood. Em 2005, o mundo assistiu aos efeitos devastadores da água, quando o furacão Katrina venceu os diques feitos pelo homem, destruindo grande parte de Nova Orleans. E Sacramento padece de muitas das mesmas vulnerabilidades. Todos os invernos e primaveras, as fortes chuvas e a água do degelo que escorre da Sierra Nevada transformam os rios que atravessam Sacramento em torrentes mortíferas. Estamos na confluência dos rios Americano e Sacramento. E estes dois rios, em particular nesta área, estão completamente enquadrados por diques que contrariam o curso do rio. E é por isso que Sacramento é a cidade mais em risco dos Estados Unidos. Mas a água enfurecida não é o único vilão neste desastre que se anuncia. Existem milhares de cúmplices a conspirar para tornar o desastre iminente ainda maior. Os roedores são a nêmesis destes diques. Temos as marmotas que constroem estas redes de tocas e os piores de todos são os castores. Em 2008, os túneis, feitos por animais, foram considerados uma das principais causas para a ruptura de um dique na cidade de Fernley, no Nevada. As águas em fúria inundaram 600 casas e causaram estragos estimados em 4 milhões de dólares. E os diques de Sacramento partilham uma perigosa falha com os de Fernley. Os diques de terra foram feitos originalmente pelos lavradores locais há mais de 100 anos. Sem homens para os repararem, a água não tardará a encontrar maneira de passar por eles. Do outro lado do planeta, na Holanda, mais de um quarto do país está abaixo do nível do mar. Durante a época dos homens, 60% da população, cerca de 10 milhões de pessoas, viviam nestas áreas vulneráveis. Devido a esta ameaça, os holandeses construíram um extraordinário sistema de defesa contra inundações.
Agora, a cidade de Roterdão está vazia. No Museu Boijmans, obras de Rembrandt, Van Gogh e de outros mestres holandeses, no valor de milhões de euros, continuam pendurados nas paredes. Mas o edifício está a uns escassos 3 metros acima do nível do mar. A chave da sobrevivência da cidade consiste numa colossal barreira anti-tempestade entre Roterdão e o Mar do Norte. Dois dias depois dos homens. De volta à América do Norte, o porto de Valdez, no Alasca, está estranhamente silencioso. No tempo dos homens, os petroleiros vinham aqui encher-se de petróleo. O petróleo percorre 1.300 quilómetros no interior do oleoduto que atravessa o Alasca. Em linha reta, corresponderia à distância entre Chicago e Dallas. Este rio de petróleo feito pela mão do homem vem do extremo norte do Alasca, atravessa 3 cordilheiras montanhosas e 3 grandes rios, até chegar aos tanques de armazenamento em Valdez. Em qualquer momento, existem 1.430 milhões de litros de petróleo dentro do oleoduto. No auge da produção, o oleoduto transportava cerca de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Como a produção da encosta norte diminuiu consideravelmente, hoje movimenta cerca de 700 mil barris. O ruído das estações de bombagem para quando o combustível e a eletricidade se esgotam. Mas em Valdez, o gorgolejar do líquido em movimento ainda se ouve. Desce um tanque de armazenamento situado a várias centenas de metros acima da linha de água até aos porões de um dos petroleiros. É aqui que o rio de petróleo se liberta. Se o navio estivesse a carregar, esse carregamento prosseguiria. A força da gravidade faria o petróleo continuar a descer até ao navio e acabaria por transbordar de um dos porões. Milhões de litros de uma morte negra escorrem para o porto. As dezenas de milhares de aves e animais marinhos da região de Valdez já assistiram a isto antes. Em 1989, o desastre do Exxon Valdez aconteceu a poucos quilómetros do Estreito do Príncipe Guilherme. 42 milhões de litros de petróleo foram derramados. Agora, este petroleiro prepara-se para inundar o porto com quase o dobro dessa quantidade de petróleo. Mas enquanto centenas de milhões de litros repousam dentro do oleoduto, há outro desastre que se anuncia. A 4.500 quilómetros de distância, perto de Chicago, um peixe perigoso prossegue a sua surpreendente invasão. No tempo dos homens, ao longo de vastos troços do rio Mississippi e dos seus afluentes, a carpa asiática aterrorizava as pessoas, saltando para fora de água sempre que os barcos se aproximavam. Ouvimos muitas vezes falar de pessoas feridas no rio Illinois. Partiam queixos, clavículas, caíam e ficavam inconscientes quando faziam jet ski ou passeavam de barco. Estes peixes estão realmente a interferir na maneira como as pessoas se divertem nos rios. A carpa asiática é um peixe plantívoro que foi trazido da Ásia na década de 1960 por aquacultores que procuravam uma maneira barata e segura de manter os viveiros limpos. Durante as cheias dos anos 80, as carpas começaram a escapar e a dirigir-se para norte. Agora vão a caminho do canal de Chicago, que desagua no lago Michigan. Os homens receavam que a carpa chegasse aos grandes lagos, porque poderia matar todos os peixes desejáveis,
devorando as suas reservas de alimento. Foi aqui que a humanidade ergueu a sua última barreira à carpa asiática. Os peixes que se aproximam desta parte do canal têm à sua espera uma desagradável surpresa. Uma série de vedações virtuais construídas pelos serviços de engenharia militar criam uma corrente elétrica na água. Quando um peixe se aproxima, à medida que vai avançando, maior é o choque elétrico que recebe. E a certa altura percebe isso e volta para trás para de onde veio. Mas quando a energia se extinguir, haverá alguma coisa capaz de deter a invasão deste peixe saltitante? Uma semana depois dos homens. A meio mundo de distância, na Austrália, fica um dos edifícios mais icónicos do planeta. A Ópera de Sydney. Durante o tempo dos homens, este edifício, com 18.200 metros quadrados, consumia tanta eletricidade como uma cidade de 25.000 habitantes. O edifício, de 160 mil toneladas, parece flutuar na orla do porto. Mas, na verdade, é sustentado por 58 pilares de betão reforçado, ancorados a 25 metros abaixo do nível do mar. A ópera apresentava cerca de 3.000 eventos por ano. Mas agora, o espetáculo é só um. A derradeira e lenta decadência do próprio edifício. Os maiores estragos são causados pela água salgada do porto de Sydney, que ataca os pilares de betão reforçado. A zona mais vulnerável dos pilares é conhecida por Zona dos Salpicos. As piores condições ocorrem na zona dos salpicos, onde os ciclos de seco e molhado são constantes, porque existem os sulfatos que atacam a pasta de cimento do lado de fora e os cloretos que entram em contacto com o oxigênio, contribuindo para a corrosão do aço. O edifício é, sobretudo, conhecido pelo seu singular telhado. Por agora, as magníficas conchas, revestidas por azulejos brancos, estão bem protegidas do ar salgado do porto. Mas uma das características que tornou possível a execução destas formas elegantemente curvas encerra o segredo do seu futuro. Uma semana depois dos homens. No exterior deste incaracterístico edifício, na margem do canal industrial, perto de Chicago, os geradores de emergência têm mantido as barreiras elétricas a funcionar. Mas agora, os geradores esgotaram as últimas gotas de combustível. Para a carpa asiática, o caminho rumo aos Grandes Lagos parece desimpedido. Nos próximos dias, começarão a dirigir-se para Chicago e para um novo e vasto território de alimentação no Lago Michigan. Uma semana depois dos homens, o inexorável poder da água está apenas a começar a fazer sentir a sua força sobre os mais famosos edifícios do mundo. Mas esta força desafiadora também pode atacar de repente, ameaçando afundar uma cidade inteira. Um mês depois dos homens. Em todo o mundo, as zonas costeiras mergulharam na escuridão. A luz da lua projeta um brilho inquietante sobre os oceanos. Mas em Los Angeles, há estranhas luzes que cintilam sobre o mar. No pontão de Santa Mónica, a roda panorâmica continua fiérica, com as suas 160 mil luzes LED. Estas luzes brilham segundo padrões definidos por computador e podem ser vistos num raio superior a 15 km. A grande roda do pontão de Santa Mónica trabalha a energia solar e enquanto os painéis solares estiverem ativos, continuarão a alimentar as luzes LED. Mas agora que os homens se foram, quanto tempo irá durar o espetáculo de luz?
E por quanto tempo o pontão conseguirá resistir à constante investida das ondas? Na Holanda, as provas da longa luta dos homens para controlar a água estão por todo o lado. Desde pequenos diques e pitorescos moinhos a colossais barreiras de proteção. As maiores destas barreiras, algumas equipadas com gigantescas comportas metálicas, foram construídas após uma cheia devastadora em 1953. Na tempestade de 1953 morreram 2.000 pessoas afogadas. Houve cerca de 10.000 edifícios inundados e danificados. As infraestruturas sofreram uma devastação tremenda. Roterdão é uma das cidades holandesas mais vulneráveis. Perto do centro da cidade, no Museu Boijmans, situado escassos metros acima do nível do mar, obras de Rembrandt e Van Gogh continuam expostas. No tempo dos homens, duas colossais comportas protegiam a cidade, retendo qualquer maré de tempestade que viesse do Mar do Norte. Estas comportas são umas das maiores estruturas móveis jamais construídas. Cada uma tem 21 metros de altura e quase 210 metros de comprimento. Estão ligadas a enormes articulações esféricas por umas estruturas de aço tão grandes que lembram duas torres Eiffel remodeladas de forma a mover as colossais comportas. Mas, embora uma nova tempestade se aproxime de terra, as comportas jazem imóveis. Roterdão enche de água vinda de duas direções. Os rios correm para o Mar do Norte. E a tempestade está a elevar o nível da água no Mar do Norte. E assim a água que desce não tem para onde ir e continua a elevar-se cada vez mais. A água entra no museu e leva consigo alguns dos maiores tesouros culturais da humanidade. Um ano depois dos homens, perto de Chicago, a barreira elétrica que impedia as carpas asiáticas de chegarem ao lago Michigan desapareceu. No tempo dos homens, a carpa infligia graves ferimentos quando, em pânico, devido à aproximação dos barcos, saltava para fora de água. Agora, a barreira elétrica está desativada há quase um ano. No entanto, os invasores marinhos ainda não conquistaram o lago. Há outras barreiras feitas pelo homem a bloquearem-lhes o acesso aos grandes lagos, o maior reservatório de água doce do mundo. A maior destas barreiras é a eclusa do Porto de Chicago, concebida para deixar passar os navios, impedindo o rio Chicago de correr para o lago Michigan. Dois conjuntos de comportas chegam até ao leito do rio, a 150 metros de profundidade. As comportas têm 71 anos e são feitas de aço rebitado. Abaixo da linha d'água, as comportas estão num ambiente muito estável. Como estão imersas em água doce, estão geralmente em muito bom estado. As partes que estão expostas ao ar têm tendência para sofrer uma grande corrosão. As comportas obrigam os invasores a retroceder, por enquanto. Três anos depois dos homens, em Sacramento não há nenhum super-herói para salvar a situação. A cidade está à beira de um desastre épico. Sem manutenção, os diques de terra ameaçam ceder. Um bairro, a sul do centro da cidade, conhecido por The Pocket, está especialmente vulnerável. Neste bairro de Sacramento, as casas estão extremamente perto do dique. Em alguns casos, estão mesmo encostadas a um dos seus lados. Como não há muita terra do outro lado, a água está encostada ao dique.
Mas quando o nível da água se eleva devido às fortes chuvas de inverno, os primeiros sinais não surgem de cima, mas de baixo. O dique pode falhar se a água se infiltrar por debaixo dele. E a terra nesta zona tem uma consistência muito mais porosa na parte inferior do dique, o que permite à água infiltrar-se facilmente. A água começa a borbulhar perto das casas. Sem equipas de manutenção para consolidar os pontos mais frágeis, o desastre abate-se repentinamente. Lubrifica a área inferior do dique, formando um material capaz de deslizar. E toda essa secção do dique pode deslizar terra adentro. A quantidade de água seria tão grande e entraria tão depressa que as casas mais próximas seriam arrancadas das fundações. Noutras áreas de Sacramento, a água passa por cima dos diques e as rupturas multiplicam-se. A norte do centro da cidade, o aeroporto é inundado por mais de 3 metros de água. Se chegássemos ao aeroporto depois de uma tal cheia, a água chegaria às asas dos aviões. Talvez as caudas ficassem de fora. O centro da cidade fica num plano mais elevado, mas o edifício do Capitólio está cercado por 1,5 metros de água. Para os cães que conseguiram sobreviver aos primeiros 3 anos após o desaparecimento dos homens, este mundo aquático representa um desafio mortal para aqueles com determinadas características físicas. Em 2005, o furacão Katrina matou ou deixou sem abrigo cerca de 600 mil animais, incluindo milhares de cães. Muitos deles ficaram presos dentro de casas que foram inundadas. Para os que tinham pernas curtas e tóraxes proeminentes, as hipóteses de sobrevivência eram diminutas. Um bom exemplo seria o Bulldog. Possui cabeça e peito avantajados, um focinho espalmado e um sistema respiratório reduzido. Isso faz com que seja muito invulgar um Bulldog exercitar-se muito tempo a nadar longas distâncias. Com a maior parte da cidade de Sacramento submersa, os cães, bem proporcionados e capazes de nadar, adaptaram-se às cheias constantes. Os outros foram dizimados. Mas a 30 km de distância, nas montanhas sobranceiras a Sacramento, está em formação outro desastre aquático que ameaça trazer uma ainda maior vaga de destruição. Três anos depois dos homens. A carpa asiática está a tentar entrar no lago Michigan através da eclusa do Porto de Chicago. Estes peixes eram considerados uma tal ameaça pela humanidade que, em 2009, as autoridades tentaram erradicá-los lançando veneno no canal onde viviam. Uma quantidade suficiente para matar 200 mil toneladas de peixe. Agora, se estes invasores conseguirem ultrapassar as barreiras de aço de 130 toneladas, poderão, finalmente, controlar o maior reservatório de água doce do mundo, os Grandes Lagos. E após várias mudanças de estação, uma fragilidade no centro das portas da eclusa está a fornecer-lhes uma passagem. Provavelmente a primeira coisa a ceder nas nossas comportas seriam as vedações de borracha. O gelo causa muitos danos e é capaz de arrancar as vedações sem grande esforço. Milhares de pequenas carpas escapam-se agora pela abertura de 15 centímetros deixada pelo desaparecimento das vedações, chegando ao lago e ao seu novo e vasto território de alimentação. Com cada fêmea capaz de gerar 2,5 milhões de ovos de cada vez, haverá alguma coisa capaz de deter estes predadores? Quatro anos depois dos homens.
no porto de Sydney, perto da ópera. Há outra maravilha da engenharia em perigo. A ponte da Baía de Sydney, a que os locais apelidaram de cabide, é uma das maiores pontes em arco do mundo. Concebida com uma capacidade especial para se contrair e expandir. As suas torres elevam-se 130 metros acima da água. Mas o extremo calor australiano faz com que o arco de aço se expanda e fique 30 centímetros mais alto durante o dia para voltar a contrair-se à noite. Após 4 anos à mercê do sol e do ar salgado do porto, os sinais de corrosão estão por todo o lado. E a corrosão numa área particular pode ditar a ruína desta estrutura colossal. Este cabide de aço possui juntas que permitem à ponte dilatar-se. Estas juntas encontram-se nas duas extremidades do enorme arco. Mas a corrosão pode, em breve, fazer com que se imobilizem. O que é que acontecerá se a ponte perder a capacidade de se dilatar e contrair? No Lago Michigan, um ano após terem começado a chegar, as carpas asiáticas ainda não são rainhas absolutas. Esperava-se uma antiga ameaça. A lampreia marinha é um peixe estranho, desprovido de mandíbulas, que se fixa aos outros peixes para lhes sugar o sangue e outros fluidos corporais. Entrou nos Grandes Lagos quando o Lago Erie foi ligado ao Canal de São Lourenço. Durante o tempo dos homens, foram feitos enormes esforços para evitar que a lampreia marinha devastasse a população dos peixes de pesca desportiva. A Comissão da Pesca nos Grandes Lagos e os Serviços de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos gastam entre 16 a 19 milhões de dólares por ano para controlar a população desta espécie. Se esse controle desaparecesse, a sua população aumentaria extraordinariamente. Em vez de conquistar os Grandes Lagos, a carpa asiática confrontou-se com a lampreia marinha. Durante anos, os homens tentaram controlar o tipo de peixe que existia nestas águas. Mas agora, são 2 espécies acidentalmente introduzidas por eles que detêm esse controlo. Dez anos depois dos homens. Na costa do Pacífico, a famosa roda panorâmica do pontão de Santa Mónica ainda ilumina a noite. Durante o dia, o desgaste sofrido pelo pontão ao longo dos anos é evidente. No tempo dos homens, as equipas de manutenção substituíam constantemente as tábuas que se estragavam. No espaço de 10 anos, a passadeira estaria sem dúvida deteriorada. Alguns edifícios afundar-se-iam através do pontão. Não todos de uma vez, mas um canto aqui, um canto ali, uma parede acolá. Pouco a pouco, estes edifícios afundar-se-iam, rompendo o pontão. Por fim, o espetáculo noturno das luzes da grande roda termina. Os painéis solares e as luzes LED teriam, à partida, uma vida de 20 a 25 anos. Mas, após uma década sem manutenção, o inversor do sistema, que converte a corrente contínua da energia solar em corrente alternada utilizável, acaba por falhar. Três anos depois dos homens. A ruptura dos diques de Sacramento provocou uma cheia catastrófica, numa escala idêntica à destruição de Nova Orleans pelo furacão Katrina. Mas agora, 10 anos depois dos homens, uma vaga de destruição ainda maior está iminente. A 30 km de distância, o nível da água na barragem de Folsom está perigosamente elevado. 100 pessoas, a barragem da década de 1950 acumulou sedimentos e detritos à volta da comporta.
O nível da Albufeira está agora 120 metros acima da cidade de Sacramento. E uma nova tempestade de inverno está a trazer-lhes mais água do que aquela que pode ser escoada. Se a água passasse por cima da comporta, o seu fluxo à volta dos flancos da barragem começaria a corroer os contrafortes e poderia ocasionar o colapso da própria barragem. A torrente de água que desgasta os contrafortes de terra da barragem faz colapsar o resto da estrutura. A avalanche de água e detritos não tarda a atingir Sacramento. Os diques seriam completamente destruídos e galgados. A água inundaria toda a cidade de Sacramento e provavelmente todas as estruturas da cidade seriam destruídas. No aeroporto, as carcaças dos aviões são transformadas em projéteis que embatem nos edifícios circundantes. Mas enquanto a água destrói algumas das maiores cidades dos homens, esta povoação deserta, no meio do nada, pode transformar-se na última construção sobrevivente do planeta. Dez anos depois dos homens, a água está a castigar as cidades costeiras em todo o mundo. Com algumas exceções. Esta misteriosa povoação, abandonada há 10 anos, pode revelar quais as cidades que permanecerão de pé numa vida depois dos homens. Entre as cidades com mais de algumas centenas de habitantes, Pyramiden, na ilha norueguesa de Svalbard, era a povoação mais setentrional da Terra. Fica a apenas 1280 km do Polo Norte. Alcançar esta remota povoação requer uma viagem épica. Um voo de 4 horas a partir de Oslo, seguido de mais 4 horas através das águas frias e encapeladas do Mar Ártico. Mas para aqueles que se aventuram até Pyramiden, os perigos não acabam aí. Qualquer grupo que vá à Terra deve ir armado com uma espingarda para se defender dos ataques dos ursos polares. Pode ser-se morto. Em 1995 foram mortas 2 pessoas em locais diferentes. São potencialmente muito perigosos. 800 quilómetros a norte da Noruega continental, entre as vagas gélidas e os picos das montanhas, fica uma colónia mineira soviética do tempo da Guerra Fria, hoje abandonada. Estou sentado naquela que era a praça principal de uma comunidade mineira. Chegaram aqui a viver 1.400 pessoas. Até 1998, a mina de carvão esteve em atividade. Os russos compraram-na aos suecos em 1927 e ainda hoje lhes pertence. A mina chama-se Mina de Carvão de Pyramiden por causa dos montes à nossa volta, que têm a forma de pirâmides. Para os trabalhadores e suas famílias, a vida em Pyramiden pautava-se por um isolamento estruturado. Trabalhavam 6 dias por semana e costumavam folgar ao domingo. E faziam isso durante 2 anos. Comiam na messe e tinham aqui tudo o que precisavam. Para lá do olhar contemplativo de Lenin, os edifícios abandonados parecem ter sido esquecidos pelo tempo. Não existem famílias para entrar e sair dos outrora repletos dormitórios. Nem trabalhadores para operarem a maquinaria industrial. Nem ninguém para utilizar os equipamentos desportivos que ainda se encontram no ginásio, ao lado da piscina interior, hoje vazia. Ainda há carvão nas montanhas sobranceiras a Pyramiden, mas extraí-lo revelou-se mais problemático do que lucrativo.
As pessoas foram-se embora porque deixou de ser economicamente viável extrair o carvão. O veio de carvão estava quase no topo daqueles picos. E era um veio muito fino. E como os russos não podiam lucrar com ele, fecharam a mina. Os edifícios vazios de Pyramiden travam agora a sua própria guerra fria pela sobrevivência no clima gélido do Ártico. Mas existem certas vantagens em estar na terra dos ursos polares. As temperaturas árticas estão a preservar as estruturas feitas pelo homem. O tempo abranda. Pensem na comida que têm no frigorífico. Colocamos comida no congelador e a velocidade de deterioração abranda. Não para, mas abranda muito. Embora Pyramiden fique à beira da água, as baixas temperaturas retiram quase toda a umidade do ar. Num clima temperado, a água infiltra-se nos edifícios e depois congela, expande-se, fende o sistema do edifício, fende as paredes, fende os tijolos. Permite o desenvolvimento de bolor e de fungos e depois das próprias plantas. Aqui, isso vai acontecer ao longo de décadas e não de anos. Os edifícios à minha volta estão desocupados desde 1998, mas estão em condições quase perfeitas. Quanto tempo, então, esta colónia mineira abandonada irá durar? É possível que um dia Pyramiden seja conhecida como a última povoação da Terra. Mesmo daqui a 200, 300 ou 400 anos, este edifício continuará a ser reconhecível como um edifício. E isso não aconteceria num clima temperado. Transformar-se-ia num monte de escombros que um arqueólogo vindo de outro planeta teria de escavar para descobrir que outrora existirá ali um edifício. Mas em muito menos de 200 anos, a água salgada e o ar úmido do porto de Sydney acionarão as forças destruidoras escondidas num dos mais famosos monumentos da cidade. ...50 anos depois dos homens. As vagas devastadoras de uma tempestade de inverno estão a desfazer o pontão de Santa Mónica. O sistema de luzes da roda panorâmica, alimentado a energia solar, deixou de funcionar há cerca de 4 décadas. E agora, o resto da roda enferrujada está em perigo. A força das vagas e dos ventos está a desmantelá-la, mas a base, em forma de A, permanece de pé. É o mesmo princípio que está por detrás da incrível longevidade das pirâmides egípcias. Uma base larga, que se afunila em direção ao topo, constitui uma forma extremamente robusta. Mesmo que a roda desaparecesse, penso que a estrutura em A continuaria de pé daqui a 100 anos. É uma estrutura muito forte. É uma estrutura em A. O triângulo é uma forma muito sólida. Há 75 anos depois dos homens. No porto de Sydney, o edifício da ópera está a ficar instável. Centenas de metros acima dos pilares cravados no porto, o ar salgado e úmido tem vindo lentamente a corroer as distintas conchas brancas. Este icónico telhado foi construído segundo uma técnica inovadora que conferiu robustez à curvatura das conchas. É um sistema conhecido por pré-fabrico em betão pré-esforçado. Os cabos são estendidos no interior de um molde e esticados a uma taxa de 15 centímetros por 30 metros. E assim que o betão endurece, os cabos são cortados. E o que acontece é muito parecido com o que acontece a um elástico. Se o esticarmos e depois largarmos, ele quer voltar ao estado original. Mas agora, a técnica de esticamento que conferiu às conchas a sua resistência
está a conspirar contra a sua sobrevivência. Um cabo de aço sob pressão vai acabar por soltar-se e assim que um dos cabos se soltar, vai adicionar a pressão dessa área de estrutura a outra área adjacente. Uma concha inteira desintegra-se rapidamente. Quando as conchas se espalham sobre o pódio principal, os pilares expostos à água salgada cedem e o resto da estrutura desmorona-se. Um dos mais icónicos edifícios do mundo está prestes a afundar-se. Cem anos depois dos homens. Avistável do local onde outrora se erguia o majestoso edifício da ópera, a ponte da Baía de Sydney aproxima-se do seu fim. O aço envelhecido está sob uma enorme tensão. As juntas em cada extremidade do arco, que permitiam à ponte expandir-se durante os 500 dias australianos, há muito foram paralisadas pela corrosão. Essa pressão e a forte ação erosiva dos elementos estão prestes a provocar o colapso em cadeia dos apoios. A ponte despenha-se nas águas do porto. Duzentos anos depois dos homens. No interior do Alasca, as secções do grande oleoduto foram lentamente corroídas pelos rigores do clima. Aqui, é preciso mais do que o aço enferrujado para que o oleoduto se rompa. No tempo dos homens, as secções elevadas do oleoduto e os seus suportes foram concebidos para suportar não só a ação dos elementos, mas também os fortes sismos do Alasca. 2 séculos mais tarde, as estruturas corroídas encontram-se vulneráveis. Se houvesse um sismo e o oleoduto estivesse na linha de fratura, não aguentaria. Abriria fendas e derramaria tudo o que tivesse dentro. Mas como as peças que formam o oleoduto estão na região mais fria do mundo, longe dos efeitos devastadores da água, podem ser um dos últimos vestígios da civilização humana. Acho que seria um dos mais duradouros artefactos deixados pelos homens. Fiz um cálculo e com um índice de corrosão muito baixo, muitas partes em aço durariam 2.000 ou 2.500 anos. $500 anos depois dos homens. As cidades nos climas temperados desapareceram quase por completo, reduzidas a ruínas invadidas pelas plantas e pelas árvores. Mas a povoação mineira de Pyramiden, numa ilha norueguesa a apenas 1.280 km do Polo Norte, continua reconhecível. Devido ao clima frio e seco, é uma das mais bem preservadas localidades do planeta. Ao contrário dos muitos lugares arrasados pelo poder devastador da água. Versão portuguesa, via satélite.